Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Salmo capítulo 15, verso 1 ao verso 2. Que a mão do nosso Deus esteja sobre a sua vida nessa manhã, que Ele visite o seu lar, os seus sonhos, os seus planos e projetos, que na companhia dEle nós possamos concretizar todos os desejos do nosso coração. Queremos clamar pela sua companhia diariamente, é o nosso primeiro compromisso, é a nossa primeira responsabilidade. Quero pedir a Deus que esteja aí ao seu lado nesse momento, enquanto você abre a palavra do Senhor, se alimenta dela e permite que ela conduza a sua vida. Clamamos a Deus para que os anjos dele também estejam em nossa companhia. O salmista Davi, no Salmo capítulo 15, verso 1 e o verso 2, nos abençoa falando o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? São perguntas. Ele mesmo responde: o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. É o que Deus sonha para a nossa vida e espera de cada um de nós, e nós clamamos a Deus que nós possamos de fato viver este sonho de Deus nessa terra. Estamos estudando o livro de Gênesis e nessa manhã nós iremos dedicar um pouquinho do nosso tempo para estudarmos o capítulo 32, o verso 1 e o verso 2. São os dois versos que inicialmente nós iremos usar aqui para entendermos o capítulo 32 do livro de Gênesis. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Jacó tinha entendido a mensagem do Senhor. Ele não tinha mais condições de permanecer na casa do seu sogro Labão. Deus estava pedindo para que ele voltasse para a casa dos seus pais, a terra dos seus pais. Jacó tinha muitas questões no passado que ele precisava voltar para resolver. O seu nome estava rotulado na sociedade. Os seus familiares se lembravam da última imagem de Jacó, de um homem que enganou, de um homem que mentiu, de um homem que trapaceou. O seu próprio nome tem como significado enganador. E Deus estava dizendo para Jacó: você precisa voltar para lá para resolver essas questões, para que você dê continuidade na sua vida. Até entendo que muitas vezes, na nossa trajetória, os erros que muitas pessoas cometem na vida, eles não conseguem se sentir livres. É necessário retornar no tempo, pedir perdão, se reconciliar e estar em paz com as pessoas, em paz com Deus, para que a vida possa dar continuidade. Há quantas pessoas que vivem no presente, mas as suas ações presentes estão extremamente relacionadas com o seu passado. E acredito que Deus se voltou para Jacó e falou: olha, filho, você precisa voltar para lá para resolver essas questões. Jacó era um servo obediente. Deus tinha trabalhado já durante muito tempo na vida de Jacó. Deus, por diversas vezes, já tinha se manifestado a Jacó, dando provas claras de que ele estava ao lado de Jacó. E aqui na Bíblia, no capítulo 32, nós podemos ver que Jacó já dá indícios de uma mudança. Jacó, quando está voltando agora para a casa dos seus pais, e ele sabe que teria que se encontrar com seu irmão Esaú, ele monta uma estratégia. Ele começa a enviar alguns servos, enviando alguns presentes, porque Jacó agora era um homem rico. Deus, de uma forma grandiosa, tinha abençoado a vida de Jacó. Possuía gados, ovelhas e tantos outros bens, servos e servas. E a cada momento ele estava enviando uma porção de presentes, pessoas conduzindo os presentes para que pudesse se encontrar com Esaú. Mas eu queria nesse momento chamar a tua atenção, nos vale a pena nós atentarmos para esse detalhe, porque Jacó, no capítulo 32, o verso 4, ele usa uma expressão referindo-se a ele mesmo, ele fala: aqui está o servo. Jacó se coloca na condição de servo. Jacó sabia que aquele momento do reencontro com o seu irmão era um momento para pedir perdão.
Era um momento para reconciliação. Se ele tomasse uma outra atitude, se estivesse orgulhoso, se estivesse se sentindo o máximo, ou se sentindo melhor, ou ainda reconhecendo que ele tinha razão, os conflitos seriam muito maiores. Não haveria reconciliação, haveria uma guerra, haveriam mortes, famílias seriam destruídas, mas Jacó transformado, Jacó mudado, trabalhado pelo Senhor. Jacó então agora diz aos seus servos: olha, fala para o meu irmão Esaú que aqui está indo um servo, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração arrependido. Era a prova clara de que Jacó estava arrependido e estava em busca de viver em paz com seu irmão Esaú. É o momento. E após ele ter enviado os presentes para Esaú, Esaú também lhe manda um recado. E a Bíblia fala que Esaú manda lhe dizer que ele está indo com 400 homens armados até os dentes. Soldados de Esaú estavam preparados para uma batalha. E quando Jacó recebe a notícia e a informação de que Esaú estava com 400 homens, soldados, vindo na sua direção, a Bíblia descreve que Jacó temeu. É aquele momento em que o ser humano tremeu nas bases e começou a imaginar que o seu irmão estava vindo com o intuito de fato de destruir completamente a sua família. E Jacó monta uma estratégia. Primeiramente, ele se volta para Deus. No capítulo 32, o verso 9, ele diz o seguinte: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Jacó abriu seu coração a Deus, estava pedindo auxílio. Ele sabia que durante toda a sua vida ele tinha sido pastor de ovelhas e um cajado nas mãos. Como é que ele poderia resistir, confrontar-se com o seu irmão Esaú, que estava vindo com 400 soldados armados, espadas, escudos, lanças, flechas nas mãos, caneleiras? Como é que ele poderia sobreviver diante daqueles homens? Sabia que perfeitamente seria destruído por completo. A sua única salvaguarda era recorrer ao Senhor. E é o que de fato ele faz. Amigos, irmãos, eu acredito que nos momentos difíceis da nossa vida, a nossa única salvaguarda tem que ser o Senhor. Embora nessa terra sabemos de que Deus tem deixado homens médicos, médicas, políticos, líderes, conselheiros que podem nos auxiliar, profissionais na área de saúde, em diversas áreas. Mas o nosso Deus é a nossa única salvaguarda. Se o Senhor não vigiar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos confiar na ação do nosso Deus na nossa vida. E foi o que Jacó fez. Embora temeroso, mas recorreu àquele que de fato tinha lhe feito promessas de vitória e de bênçãos. E Deus estava ao seu lado. Nós podemos ver no capítulo 32, o verso 1 e o verso 2, anjos do Senhor estavam ao lado de Jacó. E é por isso que ele dá o nome daquele lugar onde se encontrou com os anjos do Senhor, Manaim, porque Deus estava ali com os seus anjos lhe escoltando. E não haveria maior segurança do que ter a companhia do seu Deus ao seu lado. Mas Jacó, no percurso, no momento agora para se encontrar com seu irmão Esaú, no meio do caminho, ele ao montar uma estratégia, e o Senhor não menosprezou por completo a estratégia de Jacó. Ele dividiu as famílias, uma parte para um lado, uma parte para o outro, com os seus rebanhos, porque ele pensava, bom, se Esaú vier na minha direção com o intuito de me fazer mal, pelo menos uma parte da família vai sobreviver. E ele ficou no val de Jaboque e estava ali intercedendo a Deus. Havia uma angústia no coração de Jacó e de repente, quando estava à noitinha, ele sente uma mão tocar nos seus ombros. E Jacó passa a noite inteira lutando com aquele homem. E quando o dia está amanhecendo, ele reconhece que não tinha lutado com um homem e ele pergunta para aquele homem qual é o seu nome. Mas é impressionante porque aquele pelo qual ele estava lutando lhe faz uma pergunta. Capítulo 32, o verso 27.
Perguntou-lhe, pois, como te chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutasse com Deus e com os homens prevalecesse. Jacó tinha lutado a noite inteira com o Senhor e não sabia. Lutado com todas as suas forças. Havia um desejo enorme naquela noite em tentar manter-se vivo. Acredito que, como ele imaginava e sabia que o seu irmão estava vindo com 400 soldados, eu acredito que ele imaginava que ele estava lutando com Esaú. Mas quando o dia vai amanhecendo, ele começa a perceber que não estava lutando com o seu irmão, ele estava lutando com o próprio Deus. E o próprio Deus pergunta para Jacó, como é o teu nome? Ele responde Jacó e Deus fala, você não vai ser mais chamado de Jacó, você vai ser chamado agora de Israel. E Deus muda a trajetória de Jacó. Deus estava dizendo para Jacó, eu estou esquecendo o teu passado. Você tem um novo nome, você tem uma nova história para escrever comigo daqui para frente. O que você precisa fazer é manter-se seguro nos meus braços, na nossa aliança, para que você possa alcançar a bênção do Senhor, a bênção abraâmica. Meu amigo, nessa manhã, o que eu e você temos que fazer na vida, embora nós sintamos que nós temos um pouquinho de Jacó, quantos erros que cometemos na vida, quantas falhas, quantas pessoas magoamos, mas eu e você, se nós nos voltarmos para Deus com o nosso coração arrependido, humilde, como aconteceu com Jacó, eu acredito que no encontro com o Senhor, como aconteceu no Val de Jabó, o Senhor muda completamente também a nossa história. O Senhor muda completamente a nossa trajetória. A Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 2, o verso 17, a Bíblia fala que todos nós um dia teremos um novo nome ao chegarmos lá no céu. É exatamente para nos lembrarmos de que a graça de Deus é abundante sobre a nossa vida. Ninguém irá alcançar a salvação por suas próprias obras. Nós iremos alcançar a salvação mediante a graça infinita do nosso Salvador Jesus. Isso não nos isenta de, nessa terra, buscarmos a cada dia, em amor ao Senhor, vivermos as suas verdades e os seus princípios. É a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Mas quando nós chegarmos lá, nós iremos reconhecer que estaremos ali porque a graça infinita do nosso Deus superabundou diante das nossas limitações. Eu quero nessa manhã pedir ao Senhor que Ele tome nas suas mãos e abençoe a sua vida. Se porventura nessa manhã você se sente como Jacó, se coloque nas mãos de Deus. Permita ter um encontro pessoal com o Senhor, como aconteceu com Jacó, e consequentemente Ele irá transformar a tua trajetória, a nossa vida, e nos dará a oportunidade de termos um novo nome lá na glória. Bondoso Deus e Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas. Nos conceda a alegria de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.